Olá, seja bem-vindo a mais um programa de perguntas e respostas aqui no canal. Para participar é muito simples, é só enviar sua pergunta pelo nosso Instagram, @LeandroRuschel, quando abrimos a caixinha de perguntas nas quintas-feiras. Antes de responder a algumas dessas perguntas, vamos explicar, os desdobramentos aí políticos e econômicos da semana, tanto no âmbito do Brasil quanto no âmbito global, da perspectiva aqui dos Estados Unidos. Mas um pequeno recado, antes de entrarmos aí no resumo da semana. Se você gosta do meu conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e enviar esse vídeo para o seu grupo da família, para o seu grupo de amigos, para o seu grupo do trabalho, que a nossa mensagem chega mais longe. Então, vamos lá. Iniciamos pela confirmação daquilo que eu expliquei em mais detalhes na semana passada, que é a guerra pelo poder que vai desdobrando, que é essa divisão interna na coalizão do poder entre a esquerda, capitaneada aí pelo descondenado Lula, pelo PT, e o chamado Centrão, a velha oligarquia política brasileira, que controla o país desde sempre. Mais evidências que de fato nós temos essa guerra, seguida aí pela queda da MP que aumentava impostos. Nós tivemos uma série de demissões em estatais, em que indicados pelo Centrão estão sendo retirados dos seus cargos e no seu lugar entrando pessoas ligadas à esquerda. Por outro lado, nós tivemos CNN e outros órgãos da, entre aspas, imprensa brasileira, noticiando a velocidade e o aumento, da investigação das emendas parlamentares, que é o grande instrumento de pressão que a esquerda, pelas mãos lá do comissário Dino, ministro do Supremo, tem para pressionar o Centrão. Então, isso sugere que, de fato, essa briga está esquentando. Por sua vez, o Centrão espera barrar novas medidas que são apresentadas ao parlamento pelo regime do descondenado e também, até mesmo, na boca de alguns desses parlamentares, há a possibilidade de colocar em votação a anistia, coisa que a esquerda não quer de forma alguma. E em nenhum outro ambiente essa briga está acontecendo de maneira mais agressiva, apesar disso não ser aparente, já que a militância de redação passa a visão do regime, é pela escolha do novo ministro que vem a substituir o Barroso, que pediu para sair, talvez acreditando que poderia aí ter uma chance maior de ver as medidas contra ele, especialmente a perda do visto americano, sendo revistas. Mas nessa escolha do próximo ministro nós temos exatamente essa guerra, em que há do lado do PT a busca por indicar o companheiro Bessias, um soldado do partido, e do lado do Centrão a busca por indicar o Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, que também conta com o apoio dos ministros ou dos principais ministros mais poderosos da corte. Então isso demonstra que há essa divisão dentro do próprio Supremo e obviamente que o PT quer aumentar a sua força colocando um soldado do partido. Além da própria luta interna do poder, há um motivo pelo qual ministros do Supremo não querem o Bessias na corte. Porque já há uma percepção de que o Supremo não é mais uma corte constitucional, mas sim uma arena em que se define os rumos do país, uma arena de luta política e especialmente um órgão de repressão. Nos últimos anos, especialmente direcionada essa repressão à direita. Então, a colocação de um ministro claramente petista vai deixar ainda mais claro o aparelhamento da corte. E quanto mais isso fica claro, menor a legitimidade do Supremo, mais custoso é para justificar todas as movimentações. Então fica mais fácil para o Supremo, que está inclusive sob sanções americanas, com holofotes maiores do mundo, a figura de alguém que seria um pouco mais neutro, como o Rodrigo Pacheco, que na verdade acaba sendo mais um instrumento do sistema para se autodefender, apesar de não ser tão umbilicamente ligado ao PT quanto o próprio Bessias. E essas discussões, essa tensão interna na própria corte ficou também mais evidente por conta de uma suposta discussão que teria acontecido numa sala do Supremo, lá do cafezinho, entre o ministro Gilmar Mendes e o ministro Fux, em que Gilmar Mendes teria atacado aí Fux, teria falado mal dele, cobrado de uma certa forma, segundo a Mônica Bergamo, explicações por conta do Fux ter pedido vista num processo de calúnia, do ex-ministro e ex-juiz Moro
contra o Gilmar Mendes, que é um absurdo, né? Mais um processo absurdo. Mas isso demonstra que há sim tensões maiores e que essas tensões claramente foram produzidas pelas sanções americanas, né? Ainda sobre o Supremo, nós tivemos a reabertura daquele processo sobre suposto aparelhamento da Polícia Federal pelo governo Bolsonaro. Não podemos esquecer que toda essa ação que impediu, de fato, né, o governo Bolsonaro de ir adiante numa série de agendas conservadoras, o início desse processo foi justamente o impedimento do delegado Ramagem, que foi indicado pelo Bolsonaro para a diretoria, né, para ser o diretor-geral da Polícia Federal, algo que é uma prerrogativa do presidente. Tanto é que Lula tem hoje, né, na diretoria-geral da PF, um sujeito da sua extrema confiança, né, um sujeito muito próximo ao PT desde sempre. Mas Bolsonaro foi impedido de fazer isso, dizendo que ele estaria, de uma certa forma, utilizando essa indicação para proteger seu filho ou outras pessoas. Não podemos esquecer a própria ação do ex-ministro da Justiça Moro, que traiu o Bolsonaro e facilitou esse processo de utilização do Supremo para impedir a continuidade, né, a operação do governo Bolsonaro. Agora, o Procurador-Geral da República, que é, né, muito próximo ao Supremo, que é, né, um escudeiro fiel do próprio Moraes, pede a reabertura desse processo, linkando essa interferência da Polícia Federal com a ação do Eduardo Bolsonaro, com o próprio Jair Bolsonaro aqui nos Estados Unidos, né, que seria uma obstrução de justiça e até mesmo um atentado contra o Estado Democrático de Direito. Então vejam como o regime vai aprofundando a perseguição política contra o principal líder da direita, o Jair Bolsonaro, que sofreu mais uma decisão autoritária, absurda, né, em que ele foi preso, colocado em prisão domiciliar por conta do processo, né, que está correndo de obstrução de justiça pela ação do Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo aqui nos Estados Unidos, e a Procuradoria-Geral decidiu que apenas Eduardo e Paulo seriam indiciados, não indiciou Bolsonaro, e a lei brasileira é clara: se há uma investigação e o Ministério Público decide que vai denunciar uma certa pessoa, mas não vai denunciar outra, essas medidas aí que foram tomadas contra essa pessoa que não foi denunciada teriam que cair. Ou seja, Bolsonaro teria que ser posto em liberdade. Não foi isso que aconteceu. O ministro Alexandre de Moraes decidiu que havia risco de fuga, deu a desculpa, que também é um absurdo, de que outras pessoas no processo do âmbito do 8 de janeiro fugiram. Isso seria motivo, né, para temer aí um risco de fuga do ex-presidente Jair Bolsonaro, e ainda deu outras desculpas relacionadas ao procedimento investigatório em que ele não foi indiciado, né? Ou seja, mais um ato de autoritarismo, né? Decisão que não tem guarida na Constituição, nas leis brasileiras. Mas tudo isso ocorre dentro do âmbito de uma pressão americana em cima do Brasil, que, segundo a militante de redação brasileira, segundo o regime, estaria sendo desfeita pela conversa, pela química, né, entre o presidente Trump e o descondenado Lula. E nesse sentido nós tivemos a reunião do Mauro Vieira, o chanceler brasileiro, com o Marco Rubio, secretário de Estado americano, acontecendo em Washington, que basicamente não trouxe nenhuma novidade a não ser a ideia de que iria haver a continuação das conversas. Ou seja, de uma certa forma, é um banho de água fria para a expectativa da própria militante de redação, né, de que estaria tudo resolvido entre Brasil e Estados Unidos. No dia anterior à reunião, o próprio Scott Bessent, que é o secretário de Tesouro americano, o cara que assina basicamente, né, as medidas, por exemplo, da lei Magnitsky, dizendo que tanto as tarifas brasileiras quanto as sanções às autoridades são sim produzidas por conta do estado de censura e perseguição política no Brasil, inclusive mirando em cidadãos americanos, né? Então, isso ficou evidente que é uma pauta do governo americano, não deixou de ser, apesar da militante de redação empurrar a narrativa de que o encontro foi bom, que não foi tocado no nome do Bolsonaro ou de motivos políticos. Não é o que as minhas fontes dizem. Sim, foi tocado nesse assunto e foi estabelecido isso como algo primordial. Como é que isso vai se desenrolar, né? Quais são os interesses imediatos dos Estados Unidos? Se há uma mudança de perspectiva e de uma necessidade até de aproximação com o Brasil, é difícil saber, né? Porque isso está apenas na cabeça de Trump
e, obviamente, que os Estados Unidos não vão abrir isso. Mas o fato é que isso continua sendo muito presente no governo americano. E nessa semana, né, veio a informação bombástica pelas mãos do advogado de uma brasileira americana, né, que tem um pedido de prisão em aberto sobre uma ordem que teria acontecido dentro do processo, está lá nos autos do processo, que finalmente o advogado, Dr. Paulo Faria, recebeu, sobre o monitoramento de uma brasileira aqui nos Estados Unidos que foi alvo de um processo, né, de uma investigação, por ter feito críticas, aí, denúncias ao ministro Moraes. Segundo o próprio advogado, o post que gerou a censura e depois gerou uma ordem de prisão é um post em que ela dizia que teria acontecido um encontro entre Moraes e o Marcola lá no Brasil, né? Ora, se isso é uma calúnia, que se fizesse uma denúncia, seja lá na Justiça Brasileira na primeira instância, seja aqui pela Justiça Americana, mas jamais poderia o alvo dessa denúncia, dessa crítica, ou que seja uma calúnia, ele mesmo ser, né, o juiz da causa e pedir a censura e depois a prisão. É algo que tem se repetido nos últimos anos, só que nesse caso, o alvo foi uma cidadã americana que fez esse post em território americano e que, segundo o seu advogado, foi monitorado por agentes da PF em solo americano. Isso só seria ilegal, entre aspas, se houvesse uma autorização do próprio Departamento de Justiça americano, que eu acho muito improvável que tenha acontecido, porque seria para monitorar, né, uma força estrangeira monitorando um cidadão americano. E se de fato essa autorização foi dada, isso é um escândalo de grandes proporções, visto que você não pode, né, como governo americano, dar esse tipo de autorização. No máximo, você poderia pedir para o FBI fazer esse monitoramento, né, dentro de um processo normal de justiça. Então, vejam que a gravidade disso pode gerar mais ruído lá para frente. E também tivemos a decisão da Justiça Brasileira, ou pelo menos do Procurador-Geral da República, né, a pedido do STJ, sobre a negativa de citar o ministro Moraes por conta de um processo que a Rumble, que a outra empresa do Donald Trump, né, a Truth Social, contra o ministro Moraes aqui nos Estados Unidos, justamente por decisões do Moraes que estariam afetando diretamente aí a soberania judicial dos Estados Unidos, já que haveriam pedidos de não só investigação, mas de censura contra cidadãos americanos ou pessoas que estão em território americano. Então, o Procurador-Geral da República Brasileira está dizendo que o ministro Moraes não poderia ser citado, o que pode ferir tratados internacionais que o Brasil é signatário, né? Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.